Olá, bem-vindos ao Playtea em mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, o tema desse vídeo é um tema muito pedido, em que eu recebi muitas perguntas recentemente lá no direct do Instagram. E se você ainda não segue o Playtea nas nossas outras plataformas além do YouTube, aproveite para seguir no playtea.to no Instagram e também no Facebook. Lá eu recebi muitas perguntas pedindo orientações para a volta às aulas das crianças. Como seria esse retorno das crianças após todo esse período afastadas desse ambiente escolar e especialmente as crianças autistas? Muitos pais estavam aflitos com essa retomada e estavam muito preocupados como seria esse novo momento, essa nova adaptação das crianças autistas na escola. Então, o vídeo de hoje é sobre autismo e escola para vocês. Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa entender a importância da escola no desenvolvimento de qualquer criança. A escola é o berço da aprendizagem. É na escola que as crianças vão começar a interagir com os seus pares, vão começar a adquirir habilidades sociais, habilidades de trocas e vão começar a conviver nesse ambiente com pares, com crianças da mesma idade que ela, e assim ampliar o seu repertório de habilidades sociais. Então, a escola tem esse papel extremamente importante nesse processo de socialização das crianças, porque é na escola que elas iniciam esse processo e elas começam a aprender novas habilidades sociais, começam a aprender como se comportar em novos ambientes sociais, como gerenciar conflitos, como partilhar e todas essas características que a escola pode proporcionar, falando de socialização. E além de toda a socialização que a escola proporciona, vem também agregado a isso os aprendizados acadêmicos. Então, é na escola que as crianças começam a aprender as letras, os números, as cores, os animais, e começam a desenvolver todo aquele processo pedagógico. Aprender a escrever, aprender a segurar no lápis, depois aprender a ler, e assim sucessivamente conforme os anos letivos que estão passando. Então, a escola tem esse papel fundamental no desenvolvimento da criança. Não à toa, a criança passa boa parte da sua infância e início da adolescência na escola, porque é a escola que vai proporcionar todos esses estímulos e vai proporcionar um ambiente de aprendizado para essa criança, dentro dessas perspectivas que eu falei para vocês. Então, quando a gente fala de crianças autistas, crianças que possuem alterações do neurodesenvolvimento, a gente também precisa falar desse universo novo, desse universo de aprendizagem. E como isso acontece? Assim como para as outras crianças neurotípicas, a escola é o berço da aprendizagem, é na escola que elas aprendem essas relações sociais, aprendem a conviver com seus pares, aprendem a socializar, a partilhar. Para as crianças autistas, esse processo acontece também. Então, é na escola que essa criança começa a viver mais intensamente essas trocas sociais. E como a gente já sabe, o autismo apresenta características diretamente ligadas à socialização. Então, estar em um ambiente propício à socialização, onde essa criança possa interagir com pares, é extremamente importante. É extremamente enriquecedor. A gente sempre costuma fazer essa analogia,
que somente as terapias isoladas, elas não conseguem contemplar tudo. E somente a escola isolada, ela também não consegue contemplar tudo. A gente precisa unir esses esforços. Família, escola, terapias. A gente precisa unir esses 3 fatores para a gente ter esse sucesso no desenvolvimento e esse sucesso na aprendizagem. Sem as terapias, a gente não consegue muitas vezes obter ganhos que essa criança precisa de pré-requisitos para iniciar o processo acadêmico. Sem a escola, a gente não consegue obter ganhos que essa criança precisa de pré-requisitos para responder habilidades e assim acelerar e conseguir até mesmo equiparar o seu processo de desenvolvimento às crianças da sua mesma faixa etária. E sem a participação da família, a gente não consegue fazer com que essa estimulação aconteça da maneira adequada. Como muitas vezes vocês já me ouviram falar sobre esse assunto aqui, e muitas vezes mais eu irei falar sobre ele. A família é a base do processo terapêutico. E não só do processo terapêutico, falando de terapias de consultório. A família, num todo, é a base do desenvolvimento dessa criança. Então, ela precisa estar presente nas terapias, ela precisa estar presente na escola, ela precisa estar presente nesses 2 lugares e também em casa, para juntos somar esses esforços e conseguir potencializar cada vez mais as habilidades das nossas crianças. Então, esse processo, ele é um processo extremamente importante e enriquecedor. Por isso, é tão essencial e é tão importante as crianças iniciarem os anos letivos, iniciarem esse processo na escola, iniciarem o seu ano educacional, porque somente a escola e o ambiente escolar muitas vezes vai proporcionar a elas estímulos que elas não vão ter na terapia e não vão ter em casa. Então, cada local e cada área de intervenção com essa criança vai ter o seu diferencial. Na terapia, a gente tem estímulos diferenciais. Na escola, a gente tem estímulos diferenciais. E em casa, a gente também tem esses estímulos diferenciais. Então, a gente precisa entender que um precisa do outro para existir. Isoladamente, eles acabam não tendo tanto sucesso no seu desenvolvimento e tanto sucesso na sua execução. Mas, com toda certeza, somados, geram uma grande potência de desenvolvimento e podem sim ter resultados expressivos dentro do desenvolvimento dessa criança. Bom, eu falei já para vocês a importância da escola e a importância dela no desenvolvimento infantil. Mas a gente também sabe que a escola é um local novo, é um mundo novo de descobertas. Como eu falei para vocês, ele é um mundo novo de socialização, um mundo novo de experiências, um ambiente novo. E como fazer essa criança autista lidar com tudo isso? Como ensinar essa criança a se adaptar nesse novo espaço? Bom, para começar, a gente precisa partir do básico, que é explicando para ela que agora ela vai frequentar um local novo e como é esse local. Lembrem que a gente já falou aqui sobre a importância de antecipar as informações, a importância de criar uma rotina organizada? Pois é, aqui a gente precisa fazer valer essa sentença, que a rotina da criança autista necessita de organização. Então, inclua dentro da rotina da sua criança e dentro do quadro de rotina que a sua criança usa, a escola, o momento da escola. E comece a explicar para ela, antes dela iniciar esse processo, o que é a escola, o que ela vai fazer na escola, como vai ser a escola para ela.
para que ela possa aos poucos ir criando uma memória do que é esse local. Se ela nunca frequentou, é a primeira vez que ela vai frequentar esse local, para que ela possa pelo menos não ser pega de surpresa e já criar uma expectativa do que está por vir. Mas se caso ela já tenha iniciado esse processo e agora vai retomar, assim com os diálogos, as trocas, as dicas visuais, as imagens e a organização da rotina, ela vai relembrar as ações que ela já fazia antes e assim melhorar a sua aceitação a essa nova rotina e a essa nova tarefa que ela vai precisar desenvolver dentro do seu dia a dia. Então, é muito importante preparar essa criança. E como a gente pode fazer isso? Primeiro, usando a organização da rotina. Organize a rotina da sua criança. Organize o que ela vai precisar fazer durante o dia. O segundo é utilizar de dicas visuais. Aquelas dicas visuais que tem os desenhos da criança acordando, a criança escovando dentes, se arrumando, indo para a escola, e que sequencia passo a passo do que essa criança precisa fazer. Essa é uma estratégia muito legal e importante você seguir, porque as dicas visuais vão ajudar essa criança a se setorizar e a roteirizar o que ela vai precisar fazer. Assim, ela não vai ser pega de surpresa com uma nova tarefa, uma nova rotina, um novo local. E assim a gente evita a desorganização que essas sensações e essas emoções podem causar nessa criança, melhorando a sua aceitação nesse processo. Então, utilize sim da organização da rotina, das dicas visuais e abuse das histórias e do diálogo. Converse com a sua criança sobre o que é a escola, a importância da escola, o que ela vai fazer na escola. Conte historinhas que envolvam esse ambiente. Conte historinhas que narrem as ações que ela vai realizar na escola. Assim, a gente aproxima esse mundo novo, esse local novo do dia a dia da criança e faz com que o impacto de uma nova tarefa, o impacto de um novo ambiente seja reduzido e assim a aceitação aumentada também nesse novo momento que é o retorno escolar. E depois de organizar a rotina da sua criança, conversar sobre esse assunto com a sua criança, também chegou a hora de você, que é papai, mamãe, cuidador de uma criança autista, conversar com a equipe que vai receber essa criança. É muito importante que todos saibam da importância e das necessidades que essa criança autista precisa. Então, converse com a equipe pedagógica, tenha o cuidado de conhecer como é o plano pedagógico dessa escola, como as atividades acontecem, qual a metodologia e abordagem que essa escola trabalha, para que a inclusão realmente aconteça, para que essa criança autista se sinta incluída nesse espaço, se sinta parte desse espaço e que todos possam receber essa criança autista de uma maneira adequada, de uma maneira receptiva. E quando eu falo todos, a gente não tem que se deter somente ao professor dentro da sala de aula. São todos mesmo, desde o porteiro, ao professor, o facilitador, a direção, e todos precisam estar sincronizados e cientes do que aquela criança vai precisar, de qual abordagem ele deve utilizar no manejo e no dia a dia com aquela criança. É muito importante a gente falar sobre isso, porque também é muito comum esse processo acontecer, muitas vezes pelas necessidades individuais de cada criança autista. A gente tem, às vezes, alguns comportamentos da criança autista interpretados de uma maneira errada. Então,
Às vezes a gente escuta relatos, eu já ouvi muitos relatos sobre isso, que a criança muitas vezes tem benefícios dentro desse processo escolar. Então, a criança ganha passeios na escola durante o horário da aula, a criança ganha um tempinho extra de recreio, a criança ganha um tempinho extra para realizar atividade, a criança ganha um tempinho extra para realizar uma prova, para realizar alguma tarefa que ela precisa realizar. E de benefício em benefício, a gente acaba muitas vezes dando a essa criança um olhar extremamente infantilizado e às vezes até de incapacidade. Eu não estou falando aqui que essa criança não precisa de adaptações, não, pelo contrário, essa criança precisa sim de um plano pedagógico especializado, pensado para ela, dentro das necessidades dela, das potencialidades dela e também das dificuldades dela. As dificuldades, elas vão existir e estarão ali à mostras diariamente e elas vão precisar ser trabalhadas. Então, claro que o tempo de execução é diferente de uma criança típica para uma criança neurotípica. Então, a gente precisa sim ter esse manejo, entender as necessidades, pensar no plano pedagógico, juntamente à equipe pedagógica, nós como terapeutas ocupacionais e dentro da equipe multiprofissional, temos o papel de auxiliar essa equipe pedagógica dentro da necessidade de cada criança, acompanhar as nossas crianças. Eu não estou falando sobre isso. Aqui, essa observação e até mesmo essa dica para que a gente não olhe para as nossas crianças autistas com olhar de exclusão. Ah, ele é autista, eu vou dar um tempinho a mais para ele. Ah, ele é autista, ele vai se desorganizar, vai ficar agitado, vai chorar, eu vou deixar ele fazer isso. E assim, de ajudinhas em ajudinhas, a gente acaba muitas vezes criando na criança a ideia que ela pode realizar alguns comportamentos inadequados na escola, que às vezes ela não pode realizar nas terapias, não pode realizar em casa. Então, falar a mesma língua, estar sincronizado, essa família, vocês que são papais e mamães de crianças autistas, conversarem com a equipe da sua escola, conversarem com a direção, conversarem com os professores, repassar a esses professores as necessidades da sua criança, as características da sua criança, para que todos possam falar a mesma língua e não crie nesse momento e nesse novo ambiente a ideia de que com professor X eu posso realizar um comportamento, com professor Y eu não posso realizar esse comportamento. Então, a gente precisa estar sincronizado e falar a mesma língua, para que a informação seja passada dessa mesma maneira para essa criança autista e os trabalhos possam se sincronizar, como eu falei lá no início. Um precisa estar ligado ao outro. Então, a terapia, seja ela comportamental, seja ela de integração sensorial, ou qualquer outro tipo de terapia que essa criança realiza, precisa estar sincronizado com a escola e também com essa família. Então, a gente só consegue essa sincronia quando todos falam a mesma língua. Então, vocês que são papais e mamães precisam também estar atentos nesse processo para que vocês possam mediar, vocês possam auxiliar e observar o que está acontecendo em um, o que está acontecendo em outro, como melhorar essa situação, como criar estratégias, noticiar o que está acontecendo, observar esse comportamento, para que juntos a gente possa trabalhar em conjunto e potencializar essas habilidades, trabalhar nas dificuldades, para que as nossas crianças tenham o sucesso que todos nós esperamos delas, tenham as habilidades e consigam adquirir
cada vez mais capacidades, que é o objetivo de todos nós, sejam terapeutas, professores ou familiares. O objetivo de todos nós é que essas crianças aprendam cada vez mais e consigam seguir as suas vidas dentro do que cada uma acredita, dentro do que cada uma necessita, sendo felizes e também se desenvolvendo. Então, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês que estão vivendo esse processo de retomada no ambiente escolar, estão vivendo essa nova fase aí do outro lado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho como esse processo acontece, como você pode ajudar a sua criança. E caso ainda existam dúvidas ou você queira falar mais sobre esse assunto, ainda tenha mais dúvidas e coisas que não consegui contemplar nesse vídeo, manda pra gente aqui nos comentários desse vídeo ou nas nossas outras redes sociais, como Facebook e Instagram, pesquisando por playtea.to na sua plataforma, que vai ser um prazer enorme conversar com você e, quem sabe, fazer um vídeo sobre a sua dúvida aí do outro lado. Muito obrigado! Eu sou Juliane Souza, terapeuta ocupacional, especialista em transtorno do espectro autismo, e esse é o Playtea. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!